aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo que nos auxilie na compreensão, na interpretação dessa palavra, para que em tudo vivamos a novidade de salvadora que essa palavra para nós oferece hoje. Rezemos, suplicando o auxílio do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, a memória dos homens e mulheres da história da igreja, os santos, os mártires, tem 3 categorias de relevada importância: memória, festa e solenidade. Solenidade, portanto, é o mais alto grau de importância nas expressões de nossa celebração. Pedro e Paulo, nesta solenidade de hoje, são dos pouquíssimos santos que para eles é reservado uma solenidade. Tamanha a importância desses 2 personagens. Importância na forma de acolher Cristo em suas vidas e na maneira de testemunhar Cristo ao mundo através de suas vidas. Na pregação da palavra, mas mais forte ainda no testemunho. Porque Pedro e Paulo são 2 figuras importantes que
marcaram a história do cristianismo no mundo, sendo condenados à morte por causa do anúncio do Evangelho. Todas as vezes que eu digo isso, eu fico muito desconfortável, porque é muito estranho o fato da gente seguir a linhagem dos apóstolos, dos mártires, e viver tão confortavelmente sem a presença da vida da gente, não causar nenhum desconforto para um mundo tão tomado de contradições e ambiguidades como o nosso. Me dá uma sensação muito estranha de perceber o quanto a minha forma de viver Cristo e anunciar Cristo não provoca nada. Pedro e Paulo foram perseguidos e mortos, presos várias vezes, enfrentaram vários processos por causa do nome do Senhor. Pedro, condenado à morte em Roma, num espetáculo do campo dos condenados, junto com ele, a turma considerada pelo Império Romano como a escória do mundo. Pedro é empurrado para fora da cidade, numa grande periferia de Roma, condenado à morte, a ser pregado na cruz, e na hora da sua crucifixão, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, ao menos nisso eu peço, matem-me de uma maneira diferente da dele. Eu não sou digno de morrer como ele morreu. E os escarnecedores, para debochar dele, pregaram-no na cruz e fincaram a cruz de cabeça para baixo, para humilhar e debochar do pedido dele. Paulo é o apóstolo da pregação convicta, condenado à morte, e colocada a cabeça dele numa coluna de pedra, a espada decapitou. O que significa celebrar esses dois homens, cantando o Salmo 33, dizendo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus? Que temores são esses que o Senhor me livrou, a um pregado na cruz de cabeça para baixo e um decapitado? Que temor é esse que o Senhor me livrou? Peguem comigo a segunda, terceira estrofe do Salmo. Porque nos lábios do salmista está a oração de Jesus na cruz, e com Jesus na cruz está o lamento de todo homem e toda mulher que sofre em todos os tempos da terra. Diz o salmista: contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Como pode cantar isso um pregado na cruz, um decapitado? De que angústia diz o autor sagrado, que não é essa angústiazinha xoxa, fraquinha que nos envolve, mas a angústia exatamente que o Senhor me libertou, que o salmista canta, é a angústia de ter uma fé fraca diante das tribulações e das provações. Essa é a mais pavorosa de todas as angústias. A angústia de alguém que perde a fé. Perde a fé. A angústia que o Senhor me libertou de toda ela é a angústia de perder a cabeça cortada por uma espada, mas não perder meu vínculo de confiança nele, de intimidade e amizade com ele, e dizer: toma-me. Vamos ao Evangelho.
Se eu pegasse essa segunda leitura, nós não sairíamos daqui por 7 dias. Vamos lá. Vocês podem levar o folheto para casa e rezar esse texto em casa longamente. Paulo escreveu na prisão, escreve ao amigo Timóteo, da prisão, aguardando escutar o barulho da equipe que virá para levá-lo da prisão ao espetáculo da decapitação. Escreve assim para um amigo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Vamos ao Evangelho. Mateus, o mesmo relato que nós vimos domingo passado, lido por Lucas domingo passado, hoje o vemos pelas mãos de Mateus, mas com uns elementos muito importantes para que a gente entenda o que é que faz alguém abraçar a fé à altura dos apóstolos Pedro e Paulo. O que tinham esses homens que os capacitava a uma entrega tão alta? O Evangelho vai dizer, vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Brada? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cesareia de Filipe é lá no alto norte de Israel, próximo à Síria e ao Líbano, onde estão as mais altas montanhas, e dos encraves dessas montanhas estão as principais nascentes do Rio Jordão. Cesareia de Filipe é o limite norte do país, onde tem o conflito mais antigo de Israel, exatamente com a Síria e com o Líbano. E o conflito é exatamente a defesa do território das nascentes do rio. Porque se deixar o Líbano ou a Síria, nas tecnologias de hoje, ocupar aquilo, desvia aquela água todinha para o alto e as nascentes do Jordão. Um rio que forma um vale. Até 20 anos atrás, o vale do Rio Jordão era considerado o pedaço de terra mais fértil do mundo. Jesus vai lá, nesse encravado de montanha, perto das nascentes do Jordão, por onde vê descer a correnteza de água cristalina que torna fértil um vale no meio do deserto, vizinho do povo pagão, que é a maior ameaça a Israel. Os galileus que moravam naquela região, só de morar perto da fronteira dos pagãos, eram debochados e chamados de Galileia dos pagãos. Era um escárnio, só de morar perto deles. Jesus vai com os apóstolos e propõe uma avaliação. Diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que esse povo... Jesus está terminando a primeira etapa da vida dele, da vida pública. Ele passou uma temporada pregando no norte, ao redor do mar da Galileia, ao redor do Jordão. E aqui, nessa conversa com os apóstolos, ele está encerrando o período de pregação na Galileia e marchando com os apóstolos na direção sul, indo para Jerusalém, a capital, indo para outra região de enfrentamento da pregação, e já anuncia aos apóstolos que vai morrer, chegando em Jerusalém. Então, ele avalia o que fez aqui, apresenta aos discípulos o itinerário para onde eles vão, já avisa que ele vai morrer, e propõe a avaliação. O que o povo está entendendo sobre mim? E Jesus pergunta, dando a ele mesmo um título. Qual é? Filho do Homem. A partir do ano 1030 entre 1030 e 1070,
Israel entrou numa decadência enorme. Teve o apogeu com Davi, no ano 1000, a instituição da monarquia, um só trono, uma só terra, um só templo, uma unidade. Davi morre, Salomão o sucede. Salomão entra numa ambição desordenada por tornar ostentoso o império dele, e Salomão impõe uma política violentíssima de exploração do povo. Vocês podem observar na pregação que nós católicos valorizamos pouco a figura de Salomão. Os irmãos evangélicos não têm uma pregação que eles não põem Salomão no meio, porque para nós temos uma visão crítica da figura de Salomão, porque ele impôs pesadíssimos fardos de impostos e de regras de trabalho escravo para montar uma elite que governasse Israel aos padrões dos países pagãos vizinhos. Os irmãos evangélicos não trabalham muito com uma pesquisa da história bíblica como nós trabalhamos, não é? Os protestantes clássicos sim, compreendem assim. Mas Salomão morre, deixa esse país ostentoso, os dois filhos dele brigam e divide o país em dois. O norte com a terra boa e a capital Jerusalém com uma bagunça de território, de terra praticamente infértil. A partir da briga desses dois filhos em suceder Salomão e dividir o país, e esses dois meninos começaram a impor um fardo mais pesado que o do pai para se sustentarem, os profetas, a linhagem do raciocínio dos profetas, os profetas começaram a animar o povo dizendo: gente, não vamos desanimar não, Deus vai mandar o filho dele, o filho do homem. É um dos títulos mais antigos da linhagem profética, prometendo um líder que recuperaria a identidade e a unidade nacional de Israel. Que na verdade nunca mais aconteceu, né? Depois de 721, a Assíria invade Israel e destrói a unidade de vez do país, e aí até hoje está aquela loucura, aquela bagunça. Mas a espera messiânica, anunciada pelos profetas: vamos conservar na terra, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa fé, vamos sustentar esse país, não vamos desanimar, não vamos deixar o território que Deus deu para nós, para os nossos antepassados. Deus vai intervir na história, Deus vai mandar o Filho do Homem, com F maiúsculo e H maiúsculo. É o título do Messias esperado, ainda na perspectiva de um Messias líder político e nacionalista. Os apóstolos fazem uma avaliação dramática para Jesus. Vamos ver? Leia. Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Nós ouvimos esse texto e isso parece não causar nada em nós. Mas aos ouvidos de Jesus, sabe o que isso significa? Jesus, seguinte: a turma está achando bacana os seus milagres, os seus ensinos, os seus prodígios, os seus sinais, mas todo mundo pensa que o Senhor ainda está na linhagem dos profetas, dos que preparam a vinda do Messias, mas o Senhor ainda não é. O que significa isso, minha gente? É o mesmo que dizer a Jesus: o que o Senhor está dando e fazendo para o povo, eles estão considerando que é pouco. Ainda mais porque Jesus não fala da restauração de Israel, mas Jesus fala da restauração da humanidade. Jesus fala que Israel tem que ser luz e instrumento de salvação para o mundo,
que o Messias que virá não vai reerguer aquela unidade de Israel, a unidade perdida do país de Israel, mas vai reerguer a unidade perdida no pecado de Adão e Eva, de Abel e Caim. De todos os pecados da história, Deus reconstruirá através dele a unidade da humanidade amiga de Deus. É infinitamente superior o plano de Jesus, não é não? Só que a turma que está esperando cesta básica, e renda isso, renda aquilo, não vai ficar satisfeito com essa proposta. Esse candidato não vai ganhar voto nosso, vai. Para quem está na perspectiva das coisas daqui, aí Jesus remete a pergunta para nós. Vamos ver? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Irmã, irmão, essa deveria ser uma das perguntas que nós repetíssemos todos os dias para nós mesmos. Quem é Jesus para mim? Em que linhagem de expectativa eu coloco Jesus em minha vida? De um profeta que anuncia que a solução vai vir? De um Messias que vai vir dar tudo pronto e cesta básica para todo mundo? Ou um Senhor que trará para mim e para a humanidade inteira a salvação? Nós tínhamos que nos permitir todos os dias sermos desinstalados por essa pergunta: quem eu sou para você? E tem uma coisa muito bacana, na resposta de Pedro, Jesus dá a resposta para a humanidade. Vamos lá? Então, Simão Pedro respondeu, brada a igreja: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Opa! Pedro não está na linha da opinião popular, das massas. Eu não penso como as massas. Eu penso a partir de uma experiência que eu tenho de intimidade com o Senhor. Para mim o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. A intervenção do Senhor é a absoluta e mais importante intervenção na história. Não tenho dúvida. Eu tenho repetido muito, por causa dos atendimentos que a gente faz. E vou cutucar a onça com a vara curta de novo. Irmã, irmão, nós vivemos uma seara muito confusa na perspectiva da fé. Eu repito aquele chavão. Os amigos de muitos de nós dizem assim: eu quero Deus, mas não quero nada com religião. Eu quero Jesus, mas não quero nada com igreja. Não tem muita gente que diz isso? E por trás disso está uma confusão dramática. Quem é Deus para você? É uma ideia que você apropria e constrói, fantasia e elabora? Ou o que você compreende de Deus é resultado do que Deus ofereceu a você, revelando a Ele mesmo a você? A compreensão que você tem de Deus é fruto da relação que você constrói com Ele, que se revela a você? Ou é uma elaboração da sua fantasia, dos seus delírios e, como diz Freud, das suas neuroses, ou Marx, das suas alienações? A compreensão que você tem de Deus é resultado da revelação de Deus a você? Toda pessoa que amadurece na compreensão de Deus, o resultado natural é ela chegar à plena e sadia compreensão de quem ela é. Minha vida de padre, e também na família, minha vida humana, você pode se lembrar das pessoas com quem você convive. Toda pessoa que tem muita dificuldade de compreender Deus, a fé,
de organizar o conhecimento de Deus, a compreensão das coisas sobrenaturais, da religião. Toda pessoa que tem dificuldade disso, ela tem também dificuldade de entender quem ela é. Desacertado na compreensão de Deus, na verdade, é um desacerto na compreensão de si também. Porque compreender Deus faz com que você imediatamente chegue a uma conclusão: quem eu sou? Vamos ver? Quando Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor não é aquilo que as massas pensam e esperam, o Senhor é mais, o Senhor é o que é. Versículo 17, leia comigo. Respondendo, Jesus lhe disse, brada a igreja: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Espera lá, olha que bacana. Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Pedro confessa apontando para o alto: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus confessa apontando para baixo: e você é Simão, filho de Jonas? É a relação vertical. Compreender quem é Deus no alto me faz compreender quem sou eu aqui embaixo. Minha história de família, meu pai, meus vínculos, meus afetos, minha progressão no tempo, no espaço. Bonito isso, não é? Quem tem confusão sobre si, melhore a qualidade da sua elaboração teológica, espiritual, doutrinal, que você amadurecerá melhor quem é e compreenderá quem é você. Quem tem confusão sobre Deus tem confusão sobre si. Quem tem confusão sobre si tem confusão sobre Deus. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Aqui também, deixe-me provocar-nos, porque a mim também é desconfortável. O que eu e o que você entende sobre Jesus é fruto daquilo que o Pai te revelou, ou é uma opinião? Você tem firme convicção de que o que você entende sobre Jesus é resultado de uma relação espiritual, de intimidade e amizade com o Pai, com o Divino Pai Eterno, e o Divino Pai Eterno te fez compreender quem é Jesus, ou o que você pensa de Jesus? Qualquer programa que você escutar no rádio, na televisão, qualquer mensagenzinha idiota de WhatsApp, põe você em crise. Porque hoje está assim, né? De vez em quando alguém vem: padre, olha isso aqui. Me mostra umas bagaceiras que encontra na internet. Eu falo: desculpa, eu não vou ver, não vou gastar minha vida. Pega a Bíblia, um trechinho da Bíblia, lasca o joelho no chão e peça ao Espírito Santo para te ajudar a compreender as coisas de Deus. Não fica pegando esses atalhos, dessas mensagenzinhas mal produzidas, fracas, medíocres, fáceis, rasas, que mexe com as emoções, mas não aprofunda nada. Saiamos da superficialidade desse mundo compulsivo por sensações imediatas. Queiramos algo mais profundo, que nem a decapitação e nem a morte pregada na cruz de cabeça para baixo nos arrancará. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que você sabe sobre mim não foi um ser humano que te revelou isso. É fruto do que meu Pai te revelou, Simão. Você hoje pode incluir na sua oração a partir de hoje: Pai, dá-me a conhecer e compreender quem é Jesus em minha vida. Pai, alcança-me na compreensão de quem é o Filho do Homem, quem é o Messias, o Filho do Deus vivo, Pai. Continuemos. Quem descobre
quem alcança a compreensão sobre Deus, alcança a compreensão sobre si e alcança a compreensão sobre a sua vocação e missão no mundo. Gente desacertada na vocação, hoje está assim. Uns marmanjos e umas marmanjas, adolescentes imaturos, com 20, 25, 30, 35, 40, 45, comportando-se como adolescentes dentro de casa, dependendo de papai e mamãe. Uma imaturidade. Não tem reclamação mais dolorosa que eu tenho escutado. Não se ofenda, hein? Principalmente das mulheres dizendo: padre, vocês homens estão imaturos demais. Tem um trem errado na conexão de nós homens. Essa imaturidade que as mulheres reclamam sobre nós tem a ver com a perda do sentido para a nossa vida, para a nossa identidade, para a nossa missão no mundo, vocação no mundo, identidade na relação com Deus, identidade na relação consigo mesmo, identidade na relação com as pessoas e com o mundo. Clareza, limpidez, firmeza de pedra. Vamos ver? Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A opinião que você tem também sobre a igreja, é Jesus que te deu, ou são as redes sociais que decidem o que você vai pensar sobre a igreja? As notícias falsas e verdadeiras, que não são poucas, sobre os pecados absurdos e cabeludos de nós padres e bispos, que não são poucos. Mas os horrores que você vê na imprensa, na mídia, nas redes sociais, ou na convivência comigo, o que você tem de contato com a minha fraqueza, interfere na compreensão que você tem da igreja. E a compreensão que você tem da igreja é que a igreja é a igreja que Jesus chamou de minha, e que ele diz que eu construirei. Ou qualquer matériazinha da Record te põe em crise na fé na igreja. Por favor. E digo, não são poucos os escândalos verdadeiros sobre nós. E se aparecerem os meus, não duvidem. Eu sei a miséria que sou. Não esperem o Intercept hackear meu celular. Não esperem. Tu és Pedro. Sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. A fraqueza do padre Antônio, do padre fulano, do padre Beltrano, do bispo tal, do fulano tal, do pregador tal, do ministro tal será grande, mas o inferno não vai vencer a minha igreja. Você crê nisto? Me ajuda aqui, Crisleu. Já usei a extravagância dessa imagem, mas repito: tu és Pedro, e sobre esta pedra, todo mundo já viu um pedreiro trabalhar e pegar um tijolo e meter-lhe a colher de pedreiro, quebrando no tijolo que não interessa para ele. Você pode imaginar você também como material de construção na mão de Jesus, para construir a igreja dele hoje na sua família, no seu casamento. Você pode imaginar Jesus pegando você também, e ele como construtor dessa igreja, tirando os pedaços que ele não interessa e não quer colocar na igreja dele. E diga a ele: Senhor, arranca de mim os pedaços que em mim não são importantes na edificação da sua igreja, na minha família, na minha profissão, no meu trabalho, na minha vocação, Senhor. Corta-me o que for necessário ser cortado, mas tenha-me em suas mãos, Senhor.
Quanto nós já perdemos tempo em nossa vida por ir na igreja e o padre dizer uma coisinha que me ofendeu, eu mudo de igreja, mudo de religião, mudo de igreja, mudo de religião. Que bobagem, que troquinha mais ordinária. Trocar Jesus pela fraqueza do miserável do padre. Que gambira mais estúpida. Empurrar Jesus para lá e pôr o erro do padre, do pregador no centro da minha vida e dizer, não compensa por causa disso. E fica o tempo inteiro tocando naquela miséria. E aquela miséria que decide o rumo da sua vida e não mais o Senhor. Peça ao Senhor que te dê a convicção plena sobre quem é Ele na sua vida. Quem é você e quem é você na igreja dele. Continua. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui nós embaraçamos muito. Nós embaraçamos muito. O que são as chaves do reino dos céus? Senão os divinos sacramentos. Jesus está dizendo que Pedro será material de construção para ele levantar a igreja dele. E dará a Pedro as chaves. Não da igreja, mas do reino dos céus. Não dos reinos deste mundo, da economia, da cultura, do sucesso. Não os reinos da glória deste mundo, ou das coisas boas deste mundo. Mas Cristo não deu a Pedro as chaves dos reinos deste mundo. Cristo deu a Pedro e deu à igreja as chaves do reino dos céus. Aqui está também um dos pontos de estrangulamento da nossa relação com a igreja. Que a gente na maioria das vezes vem na igreja, não para que a igreja abra para a gente as chaves e ponha a gente na conexão com o reino dos céus. A gente vem na igreja para pedir uma benção para as coisas daqui. Melhorar minha saúde, ainda que sejam coisas boas. Minha saúde, meu relacionamento, minha convivência, meu casamento, minha profissão, o concurso que eu vou prestar, papapá, papapá. Mas está tudo no horizonte das coisas daqui. O diabo, na terceira tentação, depois de tentar Jesus transformar a pedra em pão, tentar Jesus para tirar-se lá do alto, o diabo levou Jesus num monte bem alto, mostrou os reinos do mundo e sua glória e falou, tudo isso será teu, porque foi dado a mim, se te prostrares diante de mim em adoração. Os reinos deste mundo e a sua glória, na boca do diabo, é dele. Jesus diz a Pedro que a igreja não se ocupa com os reinos daqui. A igreja se ocupa com as chaves do reino dos céus. Você vem à igreja e deva querer da igreja, meter a mão na mesa e dizer para a igreja, dá-me o reino dos céus. É a obrigação da igreja, abrir-me o reino dos céus. Queiramos o céu. O problema é que também o horizonte nosso é tão pobre, tão pequenininho, vai pouco mais que o nariz. O faro alcança. Leia. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Brada a igreja, reage. Tudo que tu ligares na terra será desligado nos céus. Ligado na terra pelo sacramento do batismo, ligado no céu. Ligado na terra pelo sacramento da Eucaristia, ligado no céu. Ligado na terra pelo sacramento do matrimônio, ligado no céu. Ligado na terra pelo sacramento da confissão, da penitência, que o Padre Demário está lá atendendo, ligado no céu. Mas desligado aqui também, desligado lá. O catecismo da igreja define isso, sabe como? Isso é um mistério. Por que Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, sendo absolutos,
deu à igreja, formada por homens frágeis, uma tarefa tão elevada. A igreja define a igreja, esta obra com a qual a igreja se ocupa, é um mistério que no dia em que você for entrar nos céus, pergunte a Jesus que ele vai te explicar. Mas queira o céu. Nós perdemos, e eu sinto, nesses 23 anos de padre, eu sinto cada ano a diminuição das pessoas que se preocupam com o reino dos céus. Impressionante. Doloroso. Lidar com gente que só lida com as fadigas daqui de baixo. Lidar com gente que só tem anseio das coisas imediatas. Lidar com gente que é escrava das frustrações de não conquistar os reininhos daqui, que são todos vulneráveis e frágeis. Vou assustar os irmãos com uma imagem que todo dia eu observo. Andando no setor sul, há 30 anos atrás, quando eu morei aqui, essas casas imperiosas, suntuosas, com os melhores e mais alinhados arquitetos que havia no Brasil. Tem mega construções, casas espetaculares, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, fechadas, abandonadas. A gente ia naquelas casas há 30 anos atrás, a família passava horas e horas contando o arquiteto, o material, o que era aquilo. Hoje virou lixo. Hoje eu desci, ontem, fui lá no Padre João e voltei andando por dentro do setor. Você pega 4 ou 5 casas, senhoras construções, belíssimas, abandonadas. Os reinos daqui não duram 30 anos. E todo dia aparece um filho descendente pedindo reza do padre para alcançar a graça de quebrar a complicação na justiça, para dar conta de vender a casa, porque não tem emprego, não tem profissão, não tem o que, não tem que torrar a casa para viver, que é mais doído ainda. Irmã, irmão, peça a São Pedro e São Paulo para dar a você essa autoridade de uma fé que enfrenta cruz e espada, mas que não enfraquece. Peça a São Pedro e São Paulo para serem hoje modelos para te ajudar a alcançar um nível superior de compreensão da fé. Uma emancipação das coisas daqui de baixo e uma elevação nas suas expectativas com as coisas do alto, com o reino dos céus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça o seu profundo diálogo com Jesus, dizendo a Ele: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o único que pode me ajudar a encontrar o sentido para a minha vida, para a minha missão, para a minha vocação, para a minha profissão, para a minha vida na família, para a minha vida na igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que decidiu a vida e o futuro de Pedro e Paulo. Decida a minha, Senhor. Dá-me um horizonte do eterno. Dá-me alcançar a visão da Tua glória, mesmo diante da cruz e da espada, que eu enxergue a glória do Teu reino, do reino dos céus. Fale com o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus,
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus. Vamos cantar? Meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Vocês, as vozes da igreja, meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta. Fiquemos em pé, cantemos com as mãos para os céus. Dá-me uma fé viva. Solta a voz, igreja. Dá-me uma fé. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Só vocês, só as vozes. Dá-me uma fé. Traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz de Jesus. Brada como Pedro e Paulo, professando a sua fé.